Bom dia, primeiro B. Vocês estão me ouvindo? Carregou aí para vocês? Carregou? Carregou o primeiro B aí minha tela para vocês? Acredito que sim, né? Então, hoje a gente vai começar a introdução do conteúdo de função modular, tá? Então, a função modular o primeiro conceito que a gente tem que entender é que o módulo de um número real ou o valor absoluto dele é o próprio número, se ele for positivo. E a outra característica é que o módulo ou valor absoluto de um número real será o seu de um número real será o seu simétrico se ele for negativo. O que quer dizer isso? É o seu oposto. Por exemplo, o número simétrico de menos 3 é 3 positivo, entendeu? Então, quando eu falo de número simétrico de um número, é o oposto dele. Se ele for negativo, é o positivo. Então, por exemplo, se for menos 3, será 3. Se for 3, o simétrico de 3 é menos 3. Então, essas coisinhas têm que ficar claras para vocês. Lembrando que essa parte de simetria de número a gente viu lá no conteúdo de conjuntos numéricos. Alguém se lembra? É uma pergunta. Pelo jeito, não, né? Tem alguém aí que me ouve, primeiro B? Vocês estão tão calados que eu estou na dúvida se vocês estão ouvindo ou não. Tem alguém aí ouvindo? Manda no bate-papo, pelo menos, se você não puder falar. Ótimo. Obrigada, Gislaine, por responder, tá? Então, acompanhe comigo aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandem aqui para mim tirar a dúvida de vocês. Então, o módulo de x, por exemplo, tem duas opções. X, se for maior ou igual a zero, tá? E a outra opção, menos x, se x for menor que zero. Então, quer dizer o seguinte, que nós teremos duas opções de resposta para um número desconhecido. Quando nós temos o módulo de um número desconhecido, então, uma das opções é que o módulo desse número é maior ou igual a zero, tá? Se ele for positivo, e se ele for negativo, menor que zero. Isso é um outro conceito que tem que estar claro para vocês, tá? Então,
Existem essas duas possibilidades. E aí a pergunta é, tem que calcular as duas? Se o número for desconhecido, sim. Tá bom? Nós vamos ver exemplos. É claro que nós não vamos resolver cálculo nessa aula, mas a gente vai ter uma noção de como calcular e de como fazer, tá? Para que a gente possa, então, depois, posteriormente, realizar os cálculos desse tipo de função, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem alguns exemplos de como calcular o módulo ou valor absoluto dos números reais. Então, o módulo de um número positivo, tá? O módulo ou valor absoluto de um número positivo é ele mesmo. Então, o módulo de mais 4 é 4. Tá bom? O módulo de menos 3 é o seu simétrico. Qual é o oposto de menos 3? Qual é o oposto de menos 3? O oposto de menos 3 é 3 positivo. É a mesma coisa que se fizéssemos assim, ó. Menos com menos 3 é mais 3, tá? Então, olha só. 10, módulo de 10 menos 6. A gente tem aqui uma operação, uma subtração em módulo. É mais 4 positivo, então o módulo de mais 4 é o próprio número 4, tá? Uma regrinha para vocês não esquecer é que se dentro do módulo eu tiver a operação assim, ó, e todos os de números negativos, o resultado sempre será positivo, tá? Dentro do módulo. Então, módulo de menos 1 com menos 3. O que a gente faz numa situação como essa? Menos com menos é menos, né? Conserva aqui o sinal. Numa subtração de números iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, seria módulo de menos 4. Mas o simétrico de menos 4 é 4 positivo. Então, por definição, o valor absoluto ou o módulo de um número negativo sempre será o seu simétrico, o seu oposto. Então, seria a mesma coisa que se fizéssemos assim, menos com menos é mais, tá? E aí, ó, na multiplicação, menos com menos é mais. E aí, o resultado será mais 4, tá? Na subtração, conserva o sinal e soma. Na multiplicação, o joguinho de sinal, menos com menos é mais. Então, não esqueçam disso. Estão acompanhando aí comigo? Estão compreendendo? Então, o módulo agora, prestem atenção nisso, ó. Nesse exemplo aqui, ele é bem interessante. A gente tem módulo de menos 1, mais ó, uma adição, tá? Mais um módulo de 5 e uma subtração, ó, menos o módulo de 6, tá? Detalhe importante, esse menos aqui, ele está fora do módulo. Então, ele não vai... Ele vai alterar o resultado final, porque esse sinal negativo ele está fora do módulo, não dentro do módulo, tá? Então, regrinha funciona assim. O módulo de um número negativo é o seu simétrico, mas, porém, se esse sinal negativo estiver fora do módulo, então a gente calcula como se fosse um parêntese. Então, olha só. A gente sabe que o módulo de menos 1 é o seu simétrico, então aqui é mais 1. É como se nós fizéssemos uma multiplicação de sinais, ó, menos com menos é mais na multiplicação, tá? O módulo de 5 é o seu próprio valor, porque ele é positivo, então é 5. Mas o módulo de 6 é o próprio 6, porque o seu valor absoluto é ele mesmo. Mas como fora do módulo eu tenho um sinal negativo, então aqui nós teremos, em vez de 6, menos 6. Conseguiram acompanhar isso comigo? Então, resolvendo os cálculos, ó, mais 1 com mais 5 é mais 6, e mais 6 com menos 6 é igual a 0. Conseguiram acompanhar isso aqui comigo? A diferença? Por que que o 6 ficou
negativo? Responda para mim aqui no bate-papo, sim ou não, para mim prosseguir, senão eu retomo essa explicação, por favor. Quem está ouvindo aí, responde para mim se compreendeu, se acompanhou ou não. Ok. Ok, então. Então, continuando, ó, o módulo de menos, presta atenção nesse outro detalhe, a gente tem menos módulo de menos 8. Nós sabemos que o módulo de menos 8 é o seu simétrico, que é 8 positivo, tá? Então, é 8. Só que nós temos fora do módulo um sinal negativo. Então, em vez de termos 8 positivo, o resultado final será menos 8, tá bom? Então, outro detalhe importante. Sabe aquela tiara fofinha da Manu? Não tem, não? Então, ó, alguns exemplos. Ops, espera aí que eu voltei lá onde eu não queria. Então, ó, para a gente pensar um pouquinho, né? Aqui a gente tem. Nós temos alguns exemplos de como encontrar um módulo de valores desconhecidos. Como eu citei lá em cima, o valor desconhecido ele terá duas possíveis respostas. Então, olha só, módulo de x mais 2. Nós não sabemos quanto x vale. Então, nesse caso, a gente tem duas opções. Quer dizer o quê? Que por nós não sabermos o valor da incógnita x, nós seguimos essa definição aqui, ó. X mais 2, ele é maior ou igual a zero, tá? Então, se x mais 2 é uma possível resposta, então x mais 2 é maior ou igual a zero, então o resultado final vai ser x maior ou igual a menos 2. Por quê, professor? Olha só, a gente sabe que isso aqui é uma inequação, ó. A gente já estudou inequação, então é só relembrar. Isso aqui é uma inequação, certo? O 2 está no primeiro membro positivo, eu vou passá-lo para o segundo, mudo o sinal. Como eu quero saber o valor de x, então a primeira opção é que o meu x é maior ou igual a menos 2. E a outra opção é esse x ser negativo, tá? O resultado desse x ser menor, na verdade. Então, ó, uma opção é ter x maior ou igual a zero, e a outra opção é se eu tivesse, por exemplo, menos x mais 2. Então, x mais 2, toda vez que eu tiver, então, um número negativo, como a gente aprendeu na inequação, eu inverto o sinal. A outra opção, então, seria que x mais 2 é menor que zero, tá? Então, a outra resposta seria x menor que menos 2. Lembram por quê, né? A gente estudou isso também lá em equações do primeiro grau. Então, essa seria uma outra opção, certo? Então, vamos a mais um exemplo para a gente fixar isso. Módulo de 2x menos 10. Vejam bem, a gente não sabe quanto x vale, então existem duas possíveis respostas, tá? Então, numa inequação, por exemplo, de número positivo, uma possível resposta seria 2x menos 10 maior ou igual a zero, tá? Foi como a gente viu lá na frente, ó. Tá vendo? As duas possibilidades de um módulo de um número desconhecido é x maior ou igual a zero, ou menos x, quando ele é negativo, eu inverto o sinal, tá? Multiplico por menos 1, o sinal ele vai ser invertido também. Então, vai ficar x menor que zero. Então, essa é uma outra possibilidade. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira possibilidade é maior ou igual a zero. Então, para descobrir o valor de x, a gente vai ter 2x maior ou igual a 10. E aí, ó, x isolando x será maior ou igual a 5, porque a gente divide 10 por 2. E a outra possibilidade é eu ter menos 2x menos 10. Então, se o meu x é negativo, o sinal vai ser invertido, ele será menor que zero. Então, 2x menos 10, lembrando que toda vez que a gente tem essa incógnita negativa, a gente multiplica por menos 1. Multiplicou por menos 1, que é o que nós já vimos,
inverte o sinal. Então, ó, 2x menos 10 menor que zero. E agora, para descobrir o valor de x, eu vou ter, então, 2x menor que 10 e x menor que 5. Mais uma vez, ó, o 2 desce dividindo com 10 e o resultado é 5, tá? E aí, meninos, conseguiram entender, compreender aí? Manda para mim aqui novamente agora, se essa explicação aqui vocês conseguiram acompanhar, dessas duas possíveis respostas. Manda para mim no bate-papo, que eu vou prosseguir se vocês me responderem, por favor. Ótimo. E os demais? Cauã acabou de me responder, e os outros? Terceiro B, eu estou fazendo uma pergunta para todos, é para a turma toda. Ok, Vinícius? E os outros? Ok, Carlos, Gislaine. Beleza, então. Valber, ok. Então, olha só, mais outro exemplo, tá? Então, x ao quadrado menos 9. Então, existem duas possíveis respostas. Uma é para x maior ou igual a zero e outra para x ao quadrado menos 9 menor que zero. Então, primeiro a gente vai fazer aqui, ó, tá? Então, a gente terá aqui, ó, x ao quadrado menos 9 se x ao quadrado menos 9 é maior ou igual a zero. Gente, agora aqui é um detalhe importante, porque quando a gente tem x ao quadrado, a gente tem duas possíveis respostas só para o x ao quadrado. E quando é módulo, a gente também tem duas possíveis respostas só por estar em módulo, tá? E ser um número desconhecido. Então, aqui, ó, quando nós temos x ao quadrado e a gente quer descobrir quanto ele vale, ou x pode ser, se eu colocar o x em evidência, ou o x vai ser positivo, ou esse x será negativo, tá? Então, vamos lá. O mesmo raciocínio a gente vai seguir. X ao quadrado menos 9, como eu não conheço, vou colocar como se eu colocasse esse x em evidência, eu teria 9 maior ou igual a zero, tá? Porque é um número desconhecido em módulo. E a gente vai ter x ao quadrado que é maior ou igual a 9. Então, isolando o x, a gente vai ter raiz quadrada de 9, então ficaria, não apareceu aqui, só colocou o resultado final, mas ficaria x maior ou igual a raiz quadrada de 9. E essa raiz quadrada, ela pode ser positivo o resultado, tá? Ou negativo, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Então, eu vou ter x raiz quadrada de 9 é 3, então é maior ou igual a 3 positivo, ou o x é menor ou igual a menos 3, tá? Lembrando que se o x ele for negativo, eu vou inverter o meu sinal, então ele está invertido. Então, mais uma, só por x estar elevado ao quadrado, existem duas possíveis respostas. E por estar em módulo, também existem duas possíveis respostas. É por isso que, para maior ou igual, a gente vai ter ou 3, ou x menor ou igual a menos 3, tá? E agora, a outra possibilidade de calcular é x ao quadrado menos 9 menor que zero. Então, também, mais uma vez, eu posso ter duas possíveis respostas só para esse sinal menor que zero, porque o meu x está elevado ao quadrado. Então, uma possibilidade seria essa, ó, menos x ao quadrado menos 9, se x ao quadrado menos 9 for menor que zero.
X ao quadrado menos 9 menor que zero, vamos fazer da mesma forma. Isolando o x, nós teremos raiz quadrada menor que raiz quadrada de 9. E aí as duas possíveis respostas é menos 3 menor que x e x menor que 3, tá? Então, aqui a gente chega em todas as possíveis respostas que a gente pode ter, tá? Desse coisa aqui. Peraí, deixa eu selecionar isso aqui direito e realçar. Perguntas, dúvidas? Então, vou aproveitar esse tempinho aqui, vou fazer chamada. A gente prossegue na próxima aula que nós tivermos, tá? Cauã? Presente. Valber? Valber? Presente. Evelyn Vitória? Presente. João Vitor Rosa? Presente. Gislaine? Presente. Vinícius? Presente. Micaele? Presente. Carlos Eduardo Assunção, né? Isso, professora. Felipe Castro? Felipe, tá aí? Felipe? Então, meninos, é isso. Tenham um bom dia. Amanhã acho que a gente tem aula, não tenho certeza. Mas se a gente tiver até amanhã. Se não tivermos, tenham um bom final de semana e até semana que vem, tá? E se a gente não tiver aula amanhã, que fique bem claro. Porque eu não estou olhando no horário aqui. Epa, derrubando aqui o celular sem querer. Não estou olhando no horário, mas se a gente não tiver aula, tá? Tchau, meninos. Acho que a gente tem aula amanhã. Não sei se é de geometria ou matemática mesmo. Até amanhã. Tchau, tchau.